Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Santa Catarina chega a 70% da população adulta vacinada com a primeira dose, mas a chegada da variante Delta da Covid-19 assusta autoridades. Há 2 casos comprovados em Mafra. Remuneração mínima de R$ 5.000 ao magistério é aprovado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em Canoinhas, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que inclui, no currículo escolar, a temática dos maus tratos aos animais. Bancos não mandam buscar cartões em sua casa. 3 pessoas caíram em golpes em um só dia em Canoinhas. Livro resgata a história de povo primitivo da região de Canoinhas. E ainda uma homenagem a Aide de Oliveira, fundadora da Rede Regional Feminina de Combate ao Câncer, que nos deixou em julho. Estes são os destaques do Semana J+ de hoje. Fique com a gente! Santa Catarina chegou a 70% da população vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid nesta semana. Todos os municípios aqui da região também passaram da metade da população vacinada com a primeira dose. Contudo, importante destacar, a imunização completa só se dá 20 dias depois da aplicação da segunda dose, ou, no caso da Janssen, da dose única. Falando em números, a chegada da variante Delta à região tem preocupado. Já são 2 casos identificados em Mafra. E São Bento do Sul, que fica ali pertinho de Mafra, já tem transmissão comunitária da doença. Na semana passada, nenhuma morte por Covid tinha sido registrada aqui no Planalto Norte, você se lembra da nossa última edição. Mas, nesta semana, já são 3 mortes. Aumentou também o número de casos e o número de internados na UTI Covid do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, que está com 80% de taxa de ocupação. Vamos ao mapa. Porto União tem 30 casos ativos da doença, não registrou nenhuma morte nessa semana, permanecendo com 89 óbitos desde o início da pandemia. Liniópolis tem apenas 1 caso ativo da doença e segue com 14 óbitos, nenhum registrado nesta semana. Canoinhas tem 102 casos ativos na região e registrou mais uma morte nessa semana, alcançando então 137 óbitos desde o início da pandemia. Bela Vista do Todo tem 3 casos ativos da doença e segue com 5 mortes. Major Vieira, 14 casos ativos e segue também com 7 mortes. Três Barras tem 34 casos ativos da doença e computou mais um óbito nesta semana, alcançando 64 mortos. Monte Castelo tem 3 casos ativos da doença e segue com 25 óbitos. Papanduva, 8 casos ativos da doença e 45 óbitos, nenhum deles registrados nesta semana. Mafra não divulga casos ativos e tem 121 óbitos desde o início da pandemia. Um deles registrado nesta semana. Itaiópolis não registra número de casos ativos desde o mês passado e tem 51 óbitos computados desde o início da pandemia, nenhum deles nesta semana. A Polícia Militar de Canoinhas faz um apelo a você. Os bancos não mandam ninguém até a sua casa para recolher o seu cartão. Esse alerta se faz necessário porque somente na segunda-feira 3 pessoas foram vítimas do golpe do cartão, aqui em Canoinhas. Alguém liga para sua casa dizendo ser do banco e afirma que uma pessoa vai até a sua casa retirar seu cartão porque ele foi clonado. Ao entregar o cartão com a senha à pessoa que vai até a sua casa, ele faz uma limpa na sua conta. Na segunda-feira, foi um morador do distrito de Marcílio Dias a primeira vítima. Ele perdeu R$12.000. Somente na segunda-feira, além desse caso aí, outras 2 pessoas caíram no mesmo golpe aqui em Canoinhas. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou e o governador Carlos Moisés sancionou o projeto de lei que prevê piso salarial mínimo de R$5.000 para aqueles professores da rede estadual com jornada de 40 horas semanais. Os deputados aprovaram em plenário a proposta de emenda à Constituição que trata da remuneração mínima para os integrantes da carreira do Magistério Público Estadual. A previsão do governo estadual, autor da PEC, é que sejam beneficiados quase 49 mil servidores, o equivalente a 64% dos professores, entre efetivos, temporários e aposentados. Conforme a proposta, serão 3 faixas remuneratórias com os seguintes valores: no mínimo R$5.000
R$ 1.000 para professores graduados com licenciatura plena, especialização, mestrado ou doutorado. Mínimo de R$ 4.000 para aqueles que tiverem graduação com licenciatura curta. E remuneração de no mínimo R$ 3.500 para professores com formação em nível médio, na modalidade normal. Segundo os dados divulgados pelo governo estadual, a PEC vai beneficiar 62% dos professores da ativa, 36% dos inativos e 91% dos ACTs admitidos em caráter temporário. O novo piso remuneratório vai começar a ser pago já neste mês de agosto e será retroativo a fevereiro deste ano. Santa Catarina passa a ter uma remuneração mínima do magistério a melhor do Brasil e representa um reconhecimento e uma valorização da carreira do magistério catarinense por parte do governo do estado. Apesar de aprovarem o projeto, vários deputados reforçaram a importância de um novo plano de carreira para a categoria, com a descompactação da tabela salarial. É o primeiro passo de outros que serão dados com compromisso do líder do governo, com conversações que tivemos com o governador do estado, com o chefe da Casa Civil, enfim, o secretário da Educação, para que enviem para a Assembleia justamente todo um trabalho a respeito do plano de cargos e salário do magistério catarinense. Eu quero dizer que nós reconhecemos esse avanço, mas nós não nos satisfazemos com esta PEC, porque ela atende 2/3 do magistério, praticamente 36%, pouco mais de 36%, não serão beneficiados com nenhuma remuneração e uma parcela também receberá muito pouco, uma vez que a PEC ela acaba agregando tudo em torno das 3 faixas de remuneração. Então não é piso, é uma remuneração mínima. O nosso foco central é justamente a carreira do professor. A Câmara de Vereadores de Canoinhas aprovou nesta semana, em segunda votação, um projeto de lei que institui no currículo escolar da rede pública municipal aulas que abordem questões de direitos dos animais domésticos. O projeto é de autoria de Tatiane Carvalho, Marcos Homer e Zenilda Lemos. Precisamos falar mais sobre esse assunto. Precisamos ajudar mais nessa causa animal, que é uma causa de todos. É uma causa tanto de quem gosta de animal, quanto de quem não gosta. É uma causa que interfere na vida de todo mundo, interfere na minha vida, na vida dos voluntários do Grupo Resgates, porque nós temos amor, nós temos empatia, e interfere na vida de quem não gosta de animais também, porque às vezes tem um motoqueiro que está passando na rua e acaba sofrendo um acidente porque o animal está transitando naquele momento. É uma causa que realmente precisa mais atenção. O projeto agora segue para a sanção ou não do prefeito Beto Passos. Também nesta semana, os vereadores canoinhenses aprovaram em primeira votação um projeto que cria a Feira do Rolo aqui na cidade. O projeto é de autoria de Marcos Homer, Tatiane Carvalho e Zenilda Lemos. Essa feira em si, o nosso projeto, ele só vai instituir e o Poder Executivo, por parte de decreto, fará a regulamentação, né? Ele colocará os pontos aos quais os expositores irão ou não se encaixar, bem como os critérios de ingresso, né? Então, essa feira nada mais vai ser do que um espaço público cedido, né, e regulamentado pelo Poder Executivo. O Ministério Público de Santa Catarina determinou o arquivamento do inquérito instaurado contra o secretário da Saúde de Monte Castelo, Giovanni Carneiro, para apurar denúncia de fura-fila da vacina contra a Covid. Segundo o Ministério Público, não foram encontrados indícios de irregularidades. Jovem vítima de acidente na BR-280 em Canoinhas é transferida para Porto União. E ainda uma homenagem à Aide de Oliveira, fundadora da Rede Regional Feminina de Combate ao Câncer. Nós voltamos em 1 minuto.
Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. Kailana Godoy Clark, que estava internada em estado grave na UTI do Hospital Santa Cruz, aqui em Canoinhas, nesta semana foi transferida para o Hospital São Brás, em Porto União, que é a cidade natal dela. De acordo com a mãe da Kailana, a jornalista Camila Godoy, de momento não estão autorizadas visitas à jovem. O também jornalista Antônio Godoy, que é avô da Kailana, ele tem atualizado os familiares e amigos da jovem por meio de suas redes sociais. O escritor canoinhense Ricardo de Campos acaba de lançar um livro que resgata a história de um dos povos primitivos de Canoinhas e região. Essa ideia surgiu em 2016, logo após a conclusão do meu romance chamado Caboclos Rebeldes, uma aventura pela Guerra do Contestado. Quem me ajudou muito a escrever essa obra foi o professor Dr. Alexandre Assis Tomporowski. E ele deu essa sugestão, né? Um outro tema que você podia escrever, fazer um romance, seria sobre as tribos indígenas que aqui moravam, né? Como os Xoclém, os Caigangues, né? E isso ficou na minha cabeça, né? Ele inclusive até me emprestou alguns livros, né? E me deu assim algumas indicações, né? Então, e aí permaneceu aquilo, eu fiz inclusive a leitura, né, dessas obras, acabei também fazendo mais pesquisas, inclusive pesquisei muitos trabalhos de conclusão de curso de uma especialização multicultural que a Universidade de Santa Catarina tem, né, mas eu não tinha assim aquela coragem de fazer, de escrever, porque não é o meu local, né, de fala. Já foi assim difícil me colocar na pele de um caboclo sertanejo na época do Contestado, né, lá no início do século XX. Imagine me colocar então no papel, na pele de um índio, né, ainda num período anterior ao do Contestado, né. Isso. Professor, poderia falar pra gente quem era o povo Laclanô, onde eles viviam, o que eles faziam, o que comiam? O termo Laclanô é um termo atual. Foi os remanescentes, os descendentes, né, dessa tribo que decidiram, né, por esse nome, porque até o momento recente foram os outros, como diz ali, né, os outros é aqueles que não pertenciam à tribo, eles chamavam os outros, que deram vários nomes a eles, como botocudos, né, porque isso foi dado pelos portugueses, depois os imigrantes, né, colonizadores, passaram a chamar eles de bugres, que é um termo pejorativo. É importante ressaltar isso, a questão da palavra bugre, porque para muitas pessoas bugre é uma palavra convencional, né, mas é um termo pejorativo. É um termo pejorativo, né, que foi dado pelos europeus aos povos que não eram cristãos, né, então eram considerados inferiores a eles, né, e depois deram o nome de Xoclém, que significa taipa, né? Então isso foi tudo dado por eles, pelos outros. Então eles aí fizeram esse movimento, né, de empoderamento, de identidade, e aí o termo Laclanô. Então esse povo, ele habitava aqui ao norte uma vasta área, né, ao norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui o Paraná. E eles inicialmente moravam mais próximos ao litoral,
mas aí com o processo de colonização, né, com a chegada dos portugueses, depois dos colonizadores, eles se afastaram, né, e acabaram se tornando nômades. Então eles eram grandes conhecedores das florestas, dos campos, das serras, e eles costumavam se deslocar, né, durante o ano. Então, no período de verão, eles ficavam mais próximos ao litoral, né, e depois, nos meses mais frios, eles subiam a serra e permaneciam durante o inverno nas florestas de araucária, por causa do pinhão, que era a base alimentar deles, né, durante esses meses mais frios, e inclusive de outros animais que serviam de caça para eles, como a anta, por exemplo, capivara, né? Então eles aí todos esses animais eram atraídos pelo pinhão, né, que era a base alimentar durante esses meses mais frios. Então eles perambulavam, né, por uma vasta área. Essa entrevista completa você assiste, claro, no J+. A Aide de Oliveira, que nos deixou no dia 18 de julho, era avessa a holofotes, mas sua história fala por si. Uma das fundadoras da Rede Regional Feminina de Combate ao Câncer aqui em Canoinhas, ela era a nora do primeiro médico da cidade. Ela foi uma dama, uma mulher que inspirava respeito, carinho, amizade. Eu nunca soube dela ter ofendido alguém, né? Então, essa coisa da rede de voluntariado de se dedicar aos outros já era uma característica própria dela. A Aide nasceu no dia 22 de maio de 1924. Filha de Benedito Terésio de Carvalho Júnior, cursou os primeiros anos no Colégio Sagrado Coração de Jesus e em 1945 casou-se com o Dr. Oswaldo II de Oliveira, filho do primeiro médico da região, Oswaldo de Oliveira, que empresta nome à Praça da Matriz de Canoinhas. Essa reportagem completa você assiste neste domingo aqui no J+. Uma excelente semana, até a próxima!